convidar você, João, põe o próximo slide. Então esse aqui ficou ainda de avisos, né? Essa é a nossa campanha, né, do Advento, do Natal, uma estrela, uma esperança, da Vineyard Brasil, tá? Depois a gente vai estar falando para vocês. É um tempo muito bom para convidarmos amigos para lembrar do dom da graça de Cristo, né? O Deus que se fez carne habitou entre nós. Amém? Mais um, João. Esse daí, ó. Quem tem sido Deus para você, né? Um rei presente ou um Deus distante? Um rei presente ou um Deus distante? Queria convidar você para a leitura de Mateus 5, 1 a 11. Quando o tempo vai passando, né? Assim, a experiência vem vindo, né? As coisas vão mudando. Então, tenho só um pouco de paciência, que hoje eu vou ter que ter o desafio aqui de ler sem óculos, porque eu fiz o que a gente fala? Procedimento, né? A laser. E já está fazendo 2 meses, né, que a gente foi para lá. E aí eles fizeram óculos que era para o desktop de trabalho e só dá para leitura. Fui buscar lá essa sexta-feira, viajei sem óculos, então o negócio é se virar sem óculos mesmo. Eu imprimi um pouco, é a Bíblia que eu estou lendo, tá bom? Só que eu imprimi com letras um pouco letras maiores para ficar mais fácil. E Jesus, vendo a multidão, Mateus 5, de 1 a 11, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, nós te pedimos essa noite que o teu Espírito esteja operando, esteja ministrando no nosso meio. Enquanto nós ministramos a tua palavra, Senhor, que seja na direção do Senhor, que seja na liberdade e autoridade da tua palavra que nós estamos fazendo isso agora, Pai. E que o Senhor esteja falando conosco, que possa haver identificação, que possa haver consolo, que possa haver conforto, que possa haver o encorajamento, mas acima de tudo, que possamos nos aproximar mais de ti, Senhor. É esta a minha oração, que haja corações abertos e mentes dispostas a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Depois que você lê o Sermão do Monte, com certeza eu creio que é das palavras de Jesus, é o texto mais conhecido, né? Quantos conhecem o Sermão do Monte? Já ouviram falar? Só para eu saber. Bem conhecido. E tal conhecido que muitas vezes fala: poxa, terminamos de ler, quase que não tem mais o que pregar, né? Uma palavra conhecida, uma palavra que a gente lê, que a gente se acostuma a ouvir, que a gente costuma a ler, e muitas vezes a gente se pensa como se Jesus estivesse falando um sermão, e nesse sermão ele está colocando o que são os valores mais altos do reino de Deus, aquilo que a gente tem que fazer e buscar. Mas uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente lê a palavra do Senhor Jesus, e ao contrário que muita gente pensa, esse sermão não é um sermão de um ensinamento ético de Jesus. Jesus ele foi chamado de mestre, era um mestre que pregava com autoridade. Mas se teve uma coisa que Jesus não fez no Sermão do Monte, ele não veio trazer aqui, né, uma série de conhecimentos éticos, uma série de mensagens, vamos dizer assim: faça isso e você vai ser abençoado. João,
Deixa eu ver se eu estou com os quadros na frente. Me passa aqui um pouquinho. É interessante quando a gente fala sobre... Todos estão enxergando essa mensagem? O que vocês estão vendo lá? Acho que a foto não está muito clara, mas o que vocês conseguem enxergar? Lata de Coca-Cola, né? Garrafa. Então esse daí foi uma... Chocolate? Uma lata, tem lata amassada. Mas se você chegar bem perto, a gente teve oportunidade de visitar museus lá na Inglaterra, né? E museus mais tradicionais. Então, cada lugar lá tinha um quadro do tempo renascentista, o outro impressionista. E esse daí é arte moderna, lá nos Estados Unidos, uma exposição de arte moderna. Então, ele colocou um monte de objetos, e quando você chega perto desses objetos, você vai ver que eles estão todos perfurados. Que alguém brincou com, sabe, de tiro-alvo, de chumbo, então ele está tudo perfurado. E o que é interessante é que nessa exposição é que ele é interativo. Então passa para o próximo slide, João. Então quando ele lança luz, um foco de luz na frente, e lá no fundo, né, na verdade, aquele monte de latinha, garrafa que estava furada, o que virou? Uma cidade. Passa para o outro. Isso daí é o segundo arte, né? Isso deve ser arte moderna, pós-moderna, né? O que é isso daí? Lixo. Do lixo tá cheio de coisa no McDonald's ali, né? Mas talvez seja comida de lixo, não sei. Não faz bem. Passa para a próxima. O que vocês estão enxergando aí? Duas pessoas, né? Descansando, talvez. Não é? E o que é interessante? O que os artistas quiseram mostrar? A questão da percepção. Que você pode estar olhando para a mesma coisa, né? E a gente já tem uma cosmovisão. Quando você olhou o lixo lá, você, poxa vida, isso aí não é nada. Aí de repente bateu a luz, né? Refletiu lá no fundo, você falou, peraí, tem algum significado. E é interessante que quando a gente ouve as palavras de Jesus, a gente já tem um monte de significado nas nossas cabeças, um monte de interpretação do que Jesus está querendo falar. E uma das interpretações pode ser o que é bênção, porque Jesus falou, né? Bem-aventurados. Então essa é a nossa primeira percepção. O que acontece quando vem a luz? E a primeira coisa que a gente tem que se tocar, né? Que Mateus 5 é o Rei, é o próprio Senhor que está vindo trazer o significado de bênção. Bênção é alguma coisa que vem de Deus. Em Mateus 5, o próprio Deus que se fez carne, o Messias, ele vem dizer o que é bênção. Mas vamos colocar em perspectiva. Pode voltar para o rei, aquela primeira lá. Um rei presente ou um Deus distante? É interessante que a gente está no Mateus 5 agora, né? Mateus 4,17, Jesus fala exatamente o que ele veio fazer. E fala, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então qual que é o tema principal? O que Jesus, na mensagem de Jesus? Gente? Reino de Deus. Amém? É chegado o reino. Então, agora para quem que Jesus está pregando no Sermão do Monte? No finalzinho de Mateus 4, se você tiver com sua Bíblia, o que aconteceu? Lembra? No primeiro versículo fala que vendo a multidão, mas que multidão que é essa? Então lembra que Jesus, logo depois que ele falou isso, ele encontrou alguns pescadores e chamou, vem, segue-me. Então, quem estava lá com ele? Segundo, versículo 1 de Mateus 5, está falando aqui, ó, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele quem? Os seus discípulos, aqueles pescadores. Então era uma multidão de religiosos? Não, era uma multidão de pessoas importantes lá na sociedade romana. Eram pessoas que tinham
importância na sociedade judaica, quem estava lá com Jesus? Para quem Jesus estava pregando o Sermão do Monte? No capítulo 4, então, fala que pessoas que não tinham nenhuma importância, nenhuma significância, nenhuma hierarquia, nem no Império Romano, nem na hierarquia religiosa, os sacerdotes, os fariseus, e muito menos alguma importância, né, dos valores da etnia judaica, vamos dizer assim, né? Alguém que fosse, sei lá, descendente do rei Davi, alguma coisa do tipo. Então, a primeira pergunta, quando Jesus falou, né, ele começou, bem-aventurados, o que é a bem-aventurança? No Salmo 1, o que está escrito ali? Jesus não foi novo de falar bem-aventurados. Salmo 1, como ele começa? Bem-aventurado aquele, o homem que não anda, né, que anda em retidão. Amém? Salmo 119. Bem-aventurado aquele que atenta para a palavra de Deus. Então a bênção, ela sempre está relacionada, mesmo no Velho Testamento, muito, né, com a obediência, com a agradar a Deus. E a maldição com a desobediência. Só que no Velho Testamento, a bênção também, ela está ligada à graça. Abraão não era ninguém quando Deus o chamou. Então não é bem assim, né? Mas é interessante que 100 anos antes de Jesus, Jesus não foi o primeiro rabino, né? O primeiro Jesus, vamos dizer assim, Messias, o candidato a Messias que chegou lá e ensinou a respeito das bem-aventuranças. Teve um rabino que o nome dele era Ben Sirá, e 100 anos antes de Jesus ele foi lá e pregou as bem-aventuranças. Olha o que ele escreveu. Parece a Bíblia para alguns, né? Bem-aventurado o homem que pode se alegrar em seus filhos. A Bíblia fala isso? Sim, fala lá. O justo, né, ele vai ver o fruto da sua herança. Amém? É dom de Deus. Mas vamos seguir a próxima linha aqui, ó. Bem-aventurado é o homem que vive para ver os seus adversários se darem mal. Entendeu? Sabe aquele negócio, aquela vingança servida frio, né? Como é que é? Vocês já estão sentindo o negócio aqui? O que é a bem-aventurança desse rabino, né? Coisa bem judaica, né? Bem-aventurado o homem que vive para ver os seus adversários se darem mal. Olha só. Bem-aventurado é o homem que não peca com a sua língua. Amém, né? Guarda a sua língua, né? Bem-aventurado é o homem que não precisa servir a ninguém inferior a si mesmo. Cultura de honra, né? Eu vou servir, mas eu quero servir rei. Eu quero servir alguém que possa me dar alguma coisa em troca. Como é que eu vou servir um empregado, um escravo que não pode me dar nada em troca? Vocês estão vendo aqui que essa bem-aventurança tem muita coisa a ver com aquela prosperidade, né? Que não é só dinheiro. Se dá bem. Bem-aventurado o homem que encontra um amigo. Ó, coisa boa. Não tem nada de errado nisso, né? Encontrar um amigo. Bem-aventurado o homem que encontra um amigo. Bem-aventurado o homem que discursa. Olha, isso aqui, todo pastor queria ter essa bênção. Calma. Olha só, mas ele falou isso. Bem-aventurado é o homem que discursa para uma plateia, ou professor, né? Para uma plateia que o escuta com atenção. Oh, que sonho que é esse, né? Professor, né? Bem-aventurado o homem que discursa para uma plateia. Olha, Paulo não foi bem-aventurado, né? Ele estava pregando, o cara caiu da janela, de tão distraído lá, cansado, enfadonho que ele ficou. Bem-aventurado que encontra sabedoria em tudo que faz. Oh, benção, né? E última, deixa eu ver quanto foi aqui. São 9 bem-aventuranças que esse rabi falou. Ninguém é superior ao homem que teme a Deus. Aí quando você lê um negócio desse, você entende por que tinha um fariseu, e ele estava lá orando, Jesus falou, tinha um homem orando, né? E ele falou assim, Deus, muito obrigado, né? Porque eu não sou como esse publicano. Eu dou os dízimos, eu guardo a lei, eu faço tudo. Então essa bem-aventurança, Jesus estava falando para pessoas que não tinham a mínima chance de fazer isso daqui, né? Porque veja só, olha, vou pegar a quarta bem-aventurança aqui. Bem-aventurado é o homem
que não precisa servir ninguém é inferior a si mesmo. Né? Olha, que coisa. O Rei da Glória, que se fez homem, ele foi servir. Lembra quando ele estava na última ceia, ele pegou uma toalha e foi servir e falou: quem quiser ser o maior, sirva os outros. Amém? Não tem ninguém maior no reino dos céus que aquele que serve a todo mundo. E esse foi Jesus. Porém, dentro daquela cultura então judaica, né, tem essa ligação entre bênção e prosperidade. Quando está tudo dando bem, ou quando você consegue fazer alguma coisa que Deus é obrigado a te abençoar, sabe? Não tem jeito, ó. Você tá que nem Papai Noel, né? Naqueles para crianças. Se você se comportar esse ano, você vai ganhar presente do Papai Noel. Fica muito claro quando lembra aquele caso que tinha um homem cego e chegaram para Jesus e falou: quem que pecou? Ele ou os pais dele para ele estar cego? Então Jesus ele estava pregando para pessoas que não se enquadravam naquilo que considerava alguém que estava qualificado para ser abençoado, né? Imagina se alguém aqui tinha alguma importância daquelas pessoas, da multidão, ou dos discípulos, né? Você acha que tinha algum pescador? Pedro, ele estava qualificado para alguém ouvir a respeito da doutrina de Deus? Ele não era sacerdote, ele não era fariseu, era um pescador. Então Deus escolheu pessoas que não estavam qualificadas aos olhos deles para serem abençoados. Então a bênção, a primeira coisa, né, tem a ver com Deus está com você. Eu não sei se já te aconteceu isso na tua vida, quando alguma coisa dá errada, né? As pessoas ficam às vezes com pena de você, né? Ou pelo menos tem um pouquinho de compaixão. Mas quando muita coisa dá errada, uma atrás da outra, sabe? Quebra o carro, daqui a pouco você sai, chega em casa, cai no chão, quebra um braço, daqui a pouco, né? Chega um amigo seu, fala que nem a mulher de Jó. Você deve estar mal lá em cima com o que você está fazendo de errado aí, que só dá tudo errado com você. Já aconteceu algum dia da sua vida? Sabe aquele dia que parece dar tudo errado? Hã? Você esquece o celular em casa, você tem um compromisso, chega lá, sei lá, você não tem nem endereço de onde você tem que ir. Já aconteceu? E você fica pensando, poxa, o meu dia hoje não está sendo abençoado, né? Só para saber, alguém se... pelo menos passa pela sua cabeça, né? Pode confessar. Então Jesus ele começa a mostrar na perspectiva. Lembra dos quadros que eu mostrei para vocês? Aquele que é a própria luz, a luz que veio e ilumina todo homem. Ele começou então a jogar luz para aquilo que as pessoas nunca imaginariam que poderia ser bem-aventurado. Ele começa a mostrar na perspectiva do reino de Deus, colocando a luz do reino de Deus, aquilo que vai ser perfeito um dia, na eternidade. Quando ela olha, essa luz ela vem para trás e mostra a nossa vida, né? E parece que tem um paredão. E aquilo que você não pode imaginar que pode ser bênção, de repente é bênção. Pensa naquele quadro, né? E Jesus, na verdade, ele estava falando que exatamente a bênção de Deus era para aquelas pessoas que não eram ninguém, que não tinham importância, que não tinham influência na sociedade onde eles estavam. Que Deus estava com eles e Deus era por eles, mas eles se sentiam que muitas vezes, lembra a mulher samaritana? Ela tinha sede de adorar a Deus e chegou para Jesus: onde que a gente adora? Como é que a gente faz para se conectar com Deus? Porque ela se sentia alguém que Deus não estava com ela e Deus não era por ela, porque ela já teve 5 maridos e o marido que ela tinha não era, né, marido dela. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer no mundo. E quando o Espírito do Senhor, ele falou na Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas para quem? Aos quebrantados, aqueles simples. Então Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito. Que pobre é esse? Né? São pobres, pode ser que não tenha recurso, mas também é uma pobreza material, mas uma pobreza espiritual, ou ambas as pobrezas. Pessoas que não têm recurso, pessoas que não conseguem fazer nada por si mesmo, ou que têm essa noção, porque os outros, a outra parte que não é desse jeito, está enganada, acha que pode alguma coisa, acha que pode tudo. Talvez quando a gente é jovem, né, ninguém pode com a gente não tem limite, né? Então essas pessoas que não têm nada a perder,
como os ouvintes de Jesus, são pessoas que estavam dispostos, as primeiras pessoas dispostas a receberem o reino de Deus, pois eles têm consciência que eles não tinham nada, né? Como o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, aqueles que têm luto de alguma coisa, têm perda nessa vida, aqueles que experimentam perdas neste mundo, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aquelas pessoas que eles não vão nem partir para a briga, porque ele já sabe que ele não tem muita influência, ele não tem como decidir a parada, então ele fica esperando, né? Geralmente os mansos são as pessoas mais simples mesmo, né? Porque eles não estão lá para exigir, sabe? É ao contrário daquele cara que já viu o guarda de trânsito parar um juiz na rua, um promotor. Vocês já viram um caso desse lá em Santos? E de repente aquele guarda que estava fazendo o serviço dele vai ouvir assim: você sabe com quem você está falando? Não é isso? Então, sabe aquelas pessoas que em nenhum momento ele nem vai sonhar e falar isso? Talvez ele vai perguntar: o senhor sabe com quem você está falando? Não, ainda bem, né, que você não sabe, né? Com guarda, não tem o meu nome, não tem nada, então passa bem. Mas essas eram pessoas mansas que Jesus está falando. No reino de Deus, de trás para frente, porque essas pessoas confiam em Deus. Moisés, aquelas pessoas que Jesus estava falando eram seguidores de Moisés. E Moisés foi chamado de um homem manso. Mas um momento ele chegou lá, perdeu a paciência, bateu com a vara na rocha e deixou de ser manso, porque ele achou que ele podia manipular a bênção de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa justiça, que no significado bíblico aqui, é um relacionamento correto para com o outro. Deus é justo, porque Deus sempre vai se relacionar de uma maneira correta para com você, justa, certa. Ele sempre vai fazer o melhor para você, Ele nunca vai te prejudicar, Ele nunca vai te passar a perna. Você não tem que ter medo. Sabe, no nosso relacionamento você sempre tem que ter medo, né? Você quer se expor, mas nem tanto, porque você tem que se prevenir de não ser ferido. Fome e sede de justiça. Enquanto você está nesse mundo aqui, você tem fome e sede. Quando você está no deserto, você tem sede por quê? Porque não tem água. Enquanto você está nesse mundo, você tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque nesse mundo não tem justiça. Amém? Não é porque você quer ter fome e sede, mas porque você não encontra justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que de alguma maneira encontraram a misericórdia do Senhor e conseguem ter compaixão pelos outros. Não porque são bons, mas porque experimentaram a graça de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não têm o coração dividido, que querem uma coisa, assim como Maria. Lembra na casa de Marta e Maria? Maria queria estar com Jesus, ela só queria uma coisa. O salmista: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Então, quem tem coração puro, que eu possa habitar na casa do Senhor, ter relacionamento com Deus, porque eles verão a Deus. Um coração não dividido. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que se colocam na brecha para a reconciliação. Alguém aqui já teve experiência de tentar reconciliar duas partes que estão meio complicadas? Você viu aquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém bota a colher, não tem um negócio desse? Porque geralmente se você dá razão para um, o que acontece? O outro vai ficar bravo com você. E se você não der a razão para nenhum dos dois, os dois vão ficar bravos com você, não é isso? Então o que você faz? Você não tenta pacificar ninguém, porque tem um preço ser pacificador. Então aqueles que se dispõem a promover a reconciliação, ainda que sem escolher lados, muitas vezes acabam levando as consequências disso. Então, a partir desse ponto, Jesus ele começa a falar que tem desafios para aqueles que vêm para o reino de Deus, aqueles que, como os discípulos, seguiram. Olha o que ele fala no finalzinho: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Por quê? Por causa da justiça. Aqueles que buscam, Mateus 6,36, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vocês, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Mas eles vão sofrer perseguição por causa da justiça. E ele vai, no último ponto, ele fala: bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Por quê? Por minha causa. Aqueles por causa do amor de Cristo sofrem perdas, sofrem perseguições. E como a Isa falou, a gente teve o privilégio de conhecer, né? Não só lá na Inglaterra, mas por ser um lugar que tem gente de todo mundo. A igreja chinesa, né? A gente não sabia disso. Depois lá mais ou menos, falo de 2017 para cá, né? Eles não têm mais direito na igreja, né? Eles não podem falar o nome de Jesus nos hinos, tem que falar o nome lá do presidente, alguma coisa assim. Eu não tinha ideia, né? Como era nos primeiros cristãos. Então a conclusão de tudo isso nesse versículo, nesse texto que nós lemos hoje, que Jesus, muito pelo contrário, não está falando façam isso para então vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados. Muito pelo contrário, né? Aquele que entende a graça de Deus, entende que a gente primeiro é abençoado, e por causa de uma gratidão no coração, então nós vamos servir a Deus. Efésios 2 fala que pela graça sois salvos, isso é por meio da fé, não vem de vós. Mas depois no outro versículo fala porque nós somos feituras suas, criadas para as boas obras, para que o vosso Pai seja glorificado. Nesse mesmo Mateus ele fala que vocês são sal e luz, para que os homens vejam as suas boas obras. Amém? Mas não é, Jesus não está falando aqui as boas obras para a gente ser abençoado, mas as bênçãos, que aquilo que a gente não pensa que é bênção, na perspectiva do reino de Deus, é bênção na eternidade. Eu tenho uma pergunta para você. Quantos aqui se identificam com aqueles ouvintes da primeira Sermão do Monte? Né? Porque como aqueles primeiros discípulos, sabe? Eu não conheço muito bem a palavra de Deus. Eu não tenho teologia, né? Eu não sou um oficial. O mesmo que eu conheço ainda é pouco. Ou então, aos olhos do mundo, eu não tenho um cargo importante. Eu não sou ninguém, né? Ou tem se sentido rejeitado de alguma maneira, como aquelas pessoas. Ou então, na sua vida, de alguma maneira, você tem alguma limitação na sua situação, ou na sua saúde, ou na sua vida, no seu lado emocional, mental, físico, que você não consegue fazer todas as coisas. Se você se sente assim, você é como uma daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. E eu queria que essa noite você entendesse que se você se sente assim, limitado, rejeitado, um ninguém, sem importância, você é exatamente essa pessoa que Jesus está falando. Vocês, pobres de espírito, é para vocês que o reino de Deus veio, para vocês serem abençoados. Amém? As bênçãos de Deus são para vocês. Jesus estava falando isso, ele estava falando dos valores do reino de Deus, que é o inverso dos valores do mundo. Aquilo que não é bênção, né? Muito pelo contrário, Jesus falou: orai pelos seus inimigos, né? Amai os seus inimigos. Ao contrário daquele rabino, são exatamente esses os primeiros que estão disponíveis. Sabe, se você achar que você tem muito a perder por causa do reino de Deus, você pode fazer como aquele jovem rico, né? Vem, segue-me. Vai, vende as suas coisas que tem e vem, segue-me. Ele não seguiu Jesus porque ele tinha muita coisa a perder. Mas aquelas pessoas que achavam que não tinham nada nesse mundo, totalmente destituídas, não tinham status, não tinham posição e não tinham esperança. Essas foram as primeiras pessoas que entenderam que a nossa esperança está naquele, né? Que é o doador da bênção. Deus está com você e Deus está por você, Ele é por você. E a certeza que nós temos, nós vamos ter agora a nossa ceia, a ceia que é do Senhor, a maior prova que Deus amou a mim e a você, que deu o Filho dele como prova deste amor. Ele é a luz que veio para que a gente pudesse entender que para a gente aquilo que não é bênção, até aquilo que não é bênção aos olhos de Deus. Porque Deus pode usar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Em que grupo você está? Aquele grupo de pessoas que ouviram o primeiro sermão de Jesus, que tinha a ver com o reino de Deus, a promessa do reino de Deus. Aquelas pessoas que não tinham riquezas,
mas eles tiveram toda a esperança deles colocada em Deus. Um outro grupo de pessoas que talvez de alguma maneira você está se apegando a um emprego, a uma carreira, a relacionamentos, a sonhos, a desejos, que talvez por causa de todos essa agenda, você não tem conhecido mais as bênçãos do reino de Deus. Minha oração essa noite, que você possa, com base em tudo o que você ouviu essa noite, que o Espírito Santo de Deus possa tocar a tua vida e você possa estar disposto a não ter nada que se coloque entre você e o reino de Deus, mas que você possa receber as bênçãos que vêm de Deus, que vêm do Deus que é bom, que está com você e é por você. Amém?